Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou fazer uma estrutura, um apanhado geral sobre a revisão de literatura, a descrição, a sua utilidade, como pensar uma revisão, uma boa revisão, o que eu preciso saber para constituir um corpo de conhecimento que vai ajudar no meu trabalho de pesquisa em si. Então vamos lá pessoal, é uma aula densa, é uma aula que vai te trazer muitas informações e eu espero que ao final você tenha uma compreensão, um domínio adequado e estruturado para a sua escrita da revisão de literatura. O primeiro ponto que nós precisamos trazer aqui, pessoal, é o que se chama, e é o que eu denomino, como um panorama geral. Eu preciso entender, de uma vez por todas, o que é essa tal da revisão de literatura. Então, muito se coloca, pessoal, o que se chama de sinônimos em si para a revisão de literatura. Existem algumas pequenas variações, alguns autores que debatem termos e conceitos existem, mas para o nosso caso de um trabalho científico em si, nós não vamos nos aprofundarmos exatamente ou esmiuçar um termo ou um comparativo de um para o outro. Então o que nós temos, pessoal? A revisão de literatura, ela é muitas vezes chamada como um marco teórico, como uma fundamentação teórica, embasamento teórico, revisão bibliográfica, e aí aqui merece uma descrição. Revisão bibliográfica, existe também uma ligação muito significativa com a pesquisa bibliográfica, que é um método, é um procedimento técnico, é um delineamento na área de material e métodos em si, que é a pesquisa bibliográfica. Também colocado como revisão de literatura, abordagem teórica, levantamento bibliográfico. Só que o levantamento bibliográfico é uma das formas de propor uma revisão de literatura. Então você vai avaliar muitas vezes, dependendo do seu grupo de pesquisa, do seu orientador, da banca, nomes diferentes para essa estrutura. O que se propõe, pessoal? Ou você usa fundamentação teórica ou revisão de literatura. Qualquer uma delas vai estruturar e vai trazer uma chance de sucesso para o seu trabalho em si. O que é importante, pessoal? Quando se pensa numa estrutura de fundamentação teórica ou de revisão de literatura, é importante que nós coloquemos subseções nesta nossa seção de revisão de literatura. Tá? Então a parte em vermelho aqui eu já deixo destacada, não há subtítulos separando os conteúdos. É um erro, pessoal. Tá? Então nós não temos uma estrutura única. Ela não é um texto corrido, ela é uma estrutura subdividida em blocos de conhecimento em si. Tá? Então, esse é o primeiro grande ponto que eu quero colocar aqui para você. O segundo deles é o que você chama de significado em si. Mas o que é essa tal de revisão de literatura em si? Ela, primeiro, que ela é um elemento obrigatório. Eu preciso demonstrar conhecimento, eu como pesquisador em si, eu preciso dominar ou mostrar aquele conhecimento para uma avaliação em si. Então, quando está se falando em trabalhos de conclusão de curso em si, o trabalho de curso em geral, ele é um elemento obrigatório e ele é um conjunto de elementos teóricos sobre uma temática científica que eu estou abordando. Por isso que na seção de introdução eu coloco um tema de pesquisa e eu faço uma revisão de literatura prévia, não que seja essa revisão de literatura prévia seja esta seção, esse capítulo aqui que nós vamos estar falando agora. Então, pessoal, ele é importantíssimo, como lá na introdução, a revisão de literatura prévia, ela é importantíssima para nos dar um norte. Mas aqui nós vamos estruturar ela como uma seção, como um capítulo do nosso trabalho. E um ponto importante, pessoal, isso aqui eu falo em vários pontos, é que nós não podemos fazer de jeito nenhum, isso é proibido, fazer a cópia pura e simples de textos de autores. Eu posso fazer uma estratégia de uma citação direta, porém, eu devo obrigatoriamente, inclusive pela ABNT e por questões de ética em pesquisa, eu preciso citar o autor, tá, pessoal? Então, muitas vezes aquela estratégia, eu tirei um parágrafo de 4 linhas de um autor, mas a frase dele é uma frase bem simples, todo mundo entende, até eu entendo a frase. Bom, mas se você tirou de alguém, cite esse alguém. Então, não deixa para depois, mais ao final, daqui 30, 60, 90 dias do andamento do seu trabalho, você achar que vai lembrar
de onde tirou aquele trabalho. Esse é um erro, pessoal, e é um dos grandes erros que o pessoal leva tempo para escrever a revisão de literatura. Por quê? Porque fica lá tirando textinhos de um e de outro lugar, sem citar a fonte, e aí esquece onde é que está a fonte, e depois quando vai fazer a parte de referencial em si, que vai colocar a bibliografia, as referências, não sabe de onde é que é. E aí o que acontece? Acontece confusão, acontece dor de cabeça, e acontece o quê? Que ele não sabe, o aluno não sabe de onde é que tirou, e daqui a pouco fica aquele parágrafo ao léu solto no meio, e aí passando num software que detecta eventuais palavras similares, ele vai acusar que aquilo foi retirado de um certo autor. O que vai acontecer? Vai acontecer que o autor pode ser penalizado, inclusive pode ser punido de não apresentar e reprovar na disciplina. Então esse é um ponto importante. Claro, pode sofrer punições legais também, mas são outros assuntos na questão mais de ética em pesquisa. Então, pessoal, não faça cópia pura e simples. Tirou um texto, um parágrafo que for, citação, se você não modificou nada, uma citação direta ou uma citação indireta em si. Mas então você pode estruturar pelo menos esse ponto. Isso aqui é importantíssimo deixar já aqui de início. A revisão de literatura, pessoal, muito cuidado nela. Nós tenhamos muito cuidado, porque a revisão de literatura, ela é o que se chama de texto. É uma forma textual de um texto descritivo. Eu me aproprio de fontes de outros autores em si, do que eles disseram sobre aquele assunto. Só que eu não estou me apropriando no sentido de roubar a ideia, eu estou me apropriando no sentido de divulgar a ideia daquele autor, de citar o nome desse autor, do trabalho, do local, de onde que foi essa estrutura sempre. Então, eu preciso pensar nessa estrutura. E uma parte importante também, pessoal, que a revisão de literatura, eu não necessito, na sua constituição, no corpo dessa revisão de literatura em si, eu não preciso emitir opiniões de cunho pessoal, eu preciso emitir opiniões ou estratégias, textos de cunho técnico, relativo àquela minha área de conhecimento em si. Eu posso fazer uma breve discussão do que o autor fala? Claro que eu posso, mas tem estratégias para fazer isso e nós vamos verificar quando for na parte de escrever a revisão de literatura em si. E aí, um terceiro elemento aqui que eu chamo a atenção são aqueles textos que não têm ligação com o tema. Todo texto que aparecer na revisão de literatura é obrigatório estar ligado de uma forma ou de outra com a parte de tema de pesquisa em si, tema ou seus objetivos, enfim, como que você está traçando essa sua estratégia. E um quarto ponto de um panorama geral, pessoal, é a estrutura textual 100% fundamentada em citações de outros autores referenciados. Então eu preciso entender isso, que é uma estrutura textual descritiva que é 100% fundamentada em outros autores. Eu preciso trazer o que aqueles autores, o que o mundo já fez nessa estrutura, qual a minha área de conhecimento, o que ela já me disse sobre esse meu tema de pesquisa. E não existe, pessoal, não existe a desculpa de, eu fiz uma pesquisa em um banco de dados, entre aspas, no Google, e o Google, eu pesquisei, e muitas vezes o aluno diz, eu pesquisei e tem 2, 3 trabalhos só, não tem mais trabalhos que dizem sobre isso. Pessoal, primeiro que a tua pesquisa foi horrorosa, ela foi péssima. Por quê? Porque é quase impossível, pessoal, a não ser em casos extremamente específicos, lá no doutorado, pegando uma questão de originalidade e que possa ter uma fronteira nova de conhecimento em si, tá? Mas isso são elementos específicos na questão do doutorado em si. Mas na graduação, pessoal, e no mestrado, não se espera bater, vamos dizer assim, na fronteira do conhecimento, muito menos na graduação. Seria ótimo, é claro que seria ótimo, mas o que se espera, pessoal, na graduação é um tema de uma determinada importância científica. Não se espera de trazer ali bater vamos dizer assim, no limite da ciência nesse momento. Então, eu preciso buscar literatura, pessoal. Não adianta vir com essa desculpa que faltou materiais para fazer a leitura. Isso é aquela revisão fraca, aquela revisão pobre, é uma revisão que o aluno não se dedicou. Então,
sempre coloco, se dedique para fazer essa estrutura. Entendido esse panorama geral, pessoal, nós precisamos pelo menos entender alguns pontos específicos. A revisão, é só o termo rever. Então, rever, pessoal, é algo que eu preciso buscar aquilo que já foi publicado. Então, é um processo de busca, de análise, de descrição de um corpo de conhecimento em busca de uma resposta para aquilo que eu estou pesquisando. Então, é o processo de buscar. Revisão é rever aquilo que já foi publicado previamente sobre a minha área de conhecimento. E literatura, quando se fala, cobre todo o material relevante que é escrito sobre um tema. E aí eu posso colocar as fontes primárias e principalmente as chamadas fontes secundárias, que são os livros e são os artigos em si. E aí nós entendemos isso, o rever o que a literatura nos expôs nas fontes de informação em si, nós entendemos essa estratégia. Então eu preciso buscar, eu preciso correr atrás, eu preciso fazer uma análise, preciso fazer uma descrição dessa minha estrutura. Se eu entendi isso, pessoal, agora eu preciso entender o contexto da revisão de literatura. Então, o que uma boa revisão de literatura ela vai nos revelar, pessoal? Ela vai nos revelar o seguinte, pelo menos eu trago aqui 5 grandes pontos, pessoal. Primeiro deles, que existe uma teoria completamente desenvolvida, com farta evidência empírica, que pode ser empregada em nosso problema de pesquisa. Ou seja, pessoal, vai sim existir uma teoria, uma área de conhecimento que tem muita evidência, que tem muito, se lê evidência, com farta evidência, com grandes evidências, com vários materiais para fazer a leitura na sua área de conhecimento. Vai por mim que isso existe sim, pessoal, tá? Vai por mim, existe sim esse primeiro ponto. Então ela revela isso para nós. Um segundo ponto, vou colocar os números aqui inclusive para facilitar. Segundo ponto, que existem várias teorias que podem ser empregadas em nosso problema de pesquisa. Muitas vezes nós pensamos que o nosso problema de pesquisa ninguém pensou antes, tá? Não, pessoal. Esse problema de pesquisa, talvez outros não tiveram as mesmas condições de recurso, na parte de um orçamento, na parte, muitas vezes, para coletar um dado, da parte de cronograma em si, mas talvez alguém já passou por perto ou quase já pensou na sua estrutura. Tá? Então, a estratégia é que você pense em teorias, quais foram as bases mais legais para que você trabalhe o seu assunto de pesquisa. Um terceiro ponto que a revisão de literatura nos revela, que existem partes e fragmentos. Então, partes e fragmentos de um autor, de outro autor, de uma terceira pesquisa e assim sucessivamente, com algum respaldo empírico que sugerem variáveis potencialmente importantes. Então, eu faço a leitura de um trabalho e vou avaliar, olha, tem alguma variável que eu posso trabalhar, isso é em potencial no meu trabalho, ela tem uma certa importância e eu vou ter que avaliar ao longo da pesquisa se sim, se ela tem ou não importância, e que são aplicadas ao nosso problema de pesquisa, ou seja, por isso que você tem um problema de pesquisa que você delineou, que você estruturou, que você organizou, a sua questão de pesquisa, que é colocada na seção de introdução, que podem ser generalizações empíricas, hipóteses com algum estudo em si. Um quarto ponto que a nossa visão de literatura ela revela, que existem, sim, descobertas interessantes, muitas vezes parciais, que não se adaptam a uma teoria. Então, o que acontece, pessoal? Aqui pode aparecer a sua pergunta de pesquisa em si, para que você avalie melhor, para que você busque mais literaturas e veja essa parte, essa lacuna, ou esse gap que você vai ter na sua área de conhecimento. E um quinto ponto, que é a revisão de literatura, ela revela que só existem orientações ainda não estudadas e ideias vagamente relacionadas com o problema de pesquisa. Que eu posso chegar e dizer, olha, mas realmente eu fiz uma revisão de literatura, ou enfim, um levantamento bibliográfico, ou uma revisão integrativa, narrativa, ou até uma revisão sistemática com meta-análise mais aprofundada ainda, e que realmente tem pontos não estudados, tem pontos ou ideias vagamente expostas, vagamente colocadas no nosso contexto. Aqui eu já começo a
apresentar as inovações, as originalidades, o ineditismo da minha pesquisa, mas isso mais para uma tese, para uma graduação, eu só vejo, eu avalio que muitas vezes aquele processo em si ele não foi trabalhado de uma maneira mais específica. Então, por exemplo, numa pesquisa de campo, numa pesquisa experimental, elas não fizeram exatamente com esses termos que eu estou usando ou com essa metodologia que eu estou muitas vezes propondo para a minha estratégia de pesquisa. Então, entendi o que ela vai revelar, é a origem, é o ponto inicial da nossa estratégia de revisão de literatura. E ela serve, ou seja, ela nos entrega posteriormente o que? Ela reconhece e ela dá crédito à criação intelectual de outros autores. Por isso que eu disse, nós precisamos cuidar da questão do plágio, não esquecer de colocar os autores que nós particularmente removemos as frases que nos interessam. É uma questão de ética acadêmica, é uma questão de ética na pesquisa, inclusive a parte criminal nesse ponto. Um segundo elemento, nós precisamos indicar que se qualifica como um membro de determinada cultura disciplinar. Por quê? Porque nós estamos, quando se fala em determinada cultura disciplinar ou cultura de área, nós vamos dizer o seguinte, se eu estou pesquisando, por exemplo, na engenharia mecânica, eu estou me qualificando para aquela área, eu estou jogando na minha formação, na minha avaliação para os pares da banca em si, que eu estou pertencendo àquela linha. Se eu desenvolver um trabalho, por exemplo, na área da administração de custos ou de planejamento estratégico, eu estou dizendo, olha, mundo da administração, o meu estudo é para ou sobre planejamento estratégico. Esse é o ponto que nós precisamos colocar aqui, ou seja, é uma familiaridade com a produção de conhecimento, com aquela área específica. Um terceiro ponto que é abrir um espaço para evidenciar que seu campo de conhecimento já está estabelecido, mas pode e deve receber novas pesquisas. Ou seja, eu apresento uma revisão de literatura, mas faltam itens, faltam pontos, falta uma contribuição, falta um tijolo nessa parede de conhecimento em si. Então esse é o ponto que ela tem, a revisão de literatura ela serve. Eu li vários autores, uma dezena de autores e eles apresentam vários estudos, mas nesse ponto específico eu não encontrei necessariamente um estudo que seja nesse contexto específico. Tá? Então nós precisamos entender ou nesse local, ou com esse recorte temporal, ou com essa característica da amostra que eu estou fazendo nesse momento. E um quarto ponto, pessoal, ela empresta ao texto uma voz de autoridade e posicionamento intelectual. Então, o que acontece, pessoal? Autoridade e posicionamento intelectual. Quer dizer que a revisão de literatura, ela empresta para você que está fazendo ela, o aluno que está escrevendo o trabalho de conclusão de curso, o mestrando que está escrevendo a sua dissertação, ou o doutorando que está escrevendo a sua tese doutoral, que vai dizer, olha, banca, eu pesquisei, eu estou maduro ao ponto de saber aquilo que eu coloquei. Então, por isso que é importante que você saiba o que você está colocando na revisão de literatura em si. Muitas vezes o pessoal pensa, mas eu tenho que fazer a revisão de literatura, vou colocar alguns temas aqui e pronto, eu já tenho que seguir adiante para outra. Não, eu preciso passar uma noção de autoridade, de posicionamento intelectual. E isso não é para banco em si, isso é para você, para que você saiba como o mundo está organizado naquela sua área de conhecimento. Afinal, você quer contribuir, então você precisa saber como está aquilo, pelo menos naquele momento em si. E ela contribui, pessoal, a revisão de literatura, por isso que é densa a nossa estratégia aqui, ela contribui pelo seguinte, que primeiro, identifica e mostra a relação existente entre pesquisas citadas. Ou seja, aquelas pesquisas, vamos pegar um caso específico, eu quero fazer uma pesquisa de campo que trabalhe sobre a coleta de tempo produtivo em 3 setores. Por exemplo, o setor de medicamentos, o setor de fundição em si e o setor de ração. Bom, fiz as pesquisas, levantei esses sistemas, mas faltam mais aprimoramentos, faltam mais elementos. Os autores estão dizendo, olha, talvez está se sobrepondo algum elemento, um tempo de produção de um, ele é semelhante ou igual ao outro, então o que está acontecendo?
qual é a diferença entre elas? Elas estão se complementando? Os processos de melhoria, eles são iguais, são diferentes? Como é que eu posso pensar essa estratégia? Um segundo ponto que justifica a presença dos estudos citados no nosso texto, porque a revisão de literatura, ela precisa, pessoal, que eu justifique aquilo que eu estou colocando. Eu não posso colocar um parágrafo que ele não tem nada a ver com o meu tema de pesquisa. É ilógico. É mesmo que você está lendo uma coluna de um jornal, de um texto jornalístico, daqui a pouco lá no meio ele tirou aquilo, simplesmente caiu de paraquedas aquele texto. Então, aquele parágrafo. Bom, mas como? O que está fazendo esse parágrafo aqui? Será que não teve um erro do editor, alguma coisa? Muitas vezes acontece isso. E frequentemente acontece isso, pessoal, quando o aluno não acredita no potencial da revisão da literatura, que o aluno desconfia ou que o aluno faz aquele trabalho de uma forma fraca, de uma forma que não dá atenção em si. Então, ele precisa justificar esse estudo em si. Um terceiro ponto, selecionar o tempo verbal. Então, ela contribui para selecionar esse tempo verbal e os verbos que são adequados ao reportar essa literatura. Quarto ponto, indicar claramente as fontes das ideias ou as fontes de informações em si. Por quê? Porque nós precisamos, mais à frente, fazer fichamentos dessas estruturas. A nossa revisão de literatura, pessoal, ela é muito baseada na estratégia de fichamentos, ou seja, eu posso utilizar esses fichamentos, que são pequenos elementos que eu identifico, por exemplo, a referência do autor, então o ano, o nome do autor ou dos autores, o título do trabalho, o local da publicação e o texto ou a parte do texto, o fragmento textual que me interessa naquele momento. Então eu faço uma ficha. Mais ou menos eu catalogo o que aquele autor ou aquele trabalho diz naquele momento. Então, isso é fazer brevemente um fichamento de trabalho científico. E um quinto ponto, construir uma contextualização para o problema de pesquisa. É claro, se eu estou fazendo uma revisão de literatura, que é uma revisão prévia de literatura, eu preciso contextualizar esse meu problema de pesquisa em si. Eu preciso propor também para justificar o meu trabalho. Então, se avalie que a revisão de literatura ela tem várias contribuições. E aí tem um ponto importante, pessoal, que é o seguinte: quando eu estou trabalhando numa estratégia de pensar a revisão de literatura, eu posso fazer ela, que é a chamada revisão de literatura prévia, ou seja, lá na parte de introdução em si, na sessão de introdução, também na sessão ou no capítulo de fundamentação teórica ou de revisão de literatura, mas depois que eu finalizar, eu escrevi a sessão de material e método, eu estou na sessão de resultados e discussões, eu preciso colocar, principalmente quando eu estou discutindo os resultados do meu trabalho, discutir é apresentar os meus resultados frente a outros autores. Então eu preciso ter essa variação também na minha estratégia. Então eu coloco aqui, o Sampierre destaca isso, antes de coletar os dados, a revisão de literatura nos ajuda a aprender mais sobre a história, alcance do problema, conhecer os métodos que foram aplicados em si, saber as respostas que atualmente existem, o que o campo já disse, a área de conhecimento, outros pesquisadores, identificar as variáveis que exigem ser medidas e observadas, decidir qual é a melhor maneira de coletar os dados. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, que você pode planejar a sua pesquisa. Podemos entender esse lado aqui como uma parte de planejamento, de pré-projeto em si, ou de planejar o projeto. Então, eu busco essas estratégias para avaliar o que os autores fizeram, qual foi a amostra que eles fizeram, qual foi o caminho metodológico que eles estruturaram, qual foi, por exemplo, os autores que eles utilizaram. Eles colocam também, esse autor coloca como os dados podem ser analisados, então como é que eu vou interpretar, coletar, interpretar, analisar, descrever esses dados, inferir, se for um caso mais estatístico, como eu aprimoro a minha pergunta de pesquisa, a questão também da hipótese, e como outros autores justificaram o trabalho em si. Então, isso é numa visualização mais pré da nossa revisão de literatura. Então, antes de coletar os dados, ou seja, quando estou fazendo uma revisão de literatura prévia para delinear
essa estratégia. Você veja que a seção de literatura, de revisão de literatura, ela está muito também conectada com a parte de material e método. Então eu li outros autores e todos os autores que eu li, eles seguiram este caminho metodológico. Eles desenvolveram utilizando essa sequência de etapas. Então o que sugere para minha pesquisa? Que eu também posso usar aquela estrutura, aquele design metodológico, delineamento metodológico que outros autores já utilizaram, mudando o que deve ser mudado para a minha pesquisa em si. Então, o recorte temporal, a questão de amostragem da amostra, alguns termos específicos, as variáveis do meu estudo, mas isso serve para que eu tenha uma base já de outros autores. Agora, fechei essa estrutura, executei a minha pesquisa, estou lá na seção de resultados e discussões. O que acontece, pessoal? Acontece que após eu coletar os dados, ela vai servir para quê? Para explicar as diferenças e semelhança entre os nossos resultados e o conhecimento existente, que é a parte de discussão. Eu vou discutir os resultados, o que eu apresentei e o que o mundo já apresentou. Então, por exemplo, num processo de medição de um elemento, de um processo produtivo, de um tempo de produção, naquele tempo de produção A, eu medi que apresenta-se, conforme os parâmetros da literatura, uma redução de 9%. Segundo, conforme outros autores desenvolvem pesquisas semelhantes e eles demonstram que, com os parâmetros e as técnicas existentes, se chega numa estrutura de 8 a 14% de redução. Então, se eu apresentei 9 e ele diz de 8 a 14, quer dizer alguma coisa. Olha que a minha estrutura está adequada naquele contexto, naquela minha área de conhecimento. Então, eu posso pensar nessa estrutura. Um segundo, analisar formas de como podemos interpretar os dados. Ou seja, como é que eu discuto? Como é que eu vou escrever um parágrafo? Avaliando outros trabalhos. Situar nossos resultados e as conclusões dentro do conhecimento existente. Principalmente a conclusão. Então, eu vou bater, eu vou estruturar, vou organizar nessa tecla. Eu vou afunilar os resultados, tá? Próximo, construir essa nossa teoria. Como é que eu vou construir o capítulo de resultados e discussão em si? E um último ponto, desenvolver novas perguntas. Lá, principalmente, pessoal, na parte de conclusão, que um dos itens da conclusão é propor novos caminhos. O que você pode dizer para outros pesquisadores? Assim como você fez leitura de revisão bibliográfica de literatura anterior, prévia, e outros disseram, olha, a nossa pesquisa tem uma limitação, a nossa pesquisa evidenciou um gap, uma lacuna, então você vai desenvolver e citar e descrever novas perguntas. Você vai colocar uma questão de lacuna de pesquisa. Você pode dizer, olha, a nossa estrutura de trabalho, ela foi desenvolvida num setor produtivo, por exemplo, dentro de uma indústria, dentro de um departamento, de um setor produtivo. Numa padaria, eu só trabalhei com os padeiros, não trabalhei com as pessoas que entregam os produtos, ou com o caixa, ou com os atendentes. Então, essa é uma estrutura que você pode colocar, é uma lacuna, faltou aquele ponto, tá? Faltou esse item. E esse faltar, pessoal, isso não é nenhum demérito do seu trabalho. Por quê? Porque você colocou lá no cronograma, você tem um cronograma para cumprir. Então, o cronograma também diz, olha, a lacuna muitas vezes é por causa de cronograma, faltou espaço, faltou tempo para fazer, tá? Mas isso não é nenhum demérito. Então, entendido a estrutura de um pré-projeto, a revisão de literatura que nos sustenta, nos dá base, e depois aquilo para nós discutirmos, nós fazer a nossa parte de resultado, discussão, inclusive de conclusão. Entendido isso, pessoal, nós precisamos entender que, por mais que nós estamos organizando uma boa revisão de literatura, pessoal, nós não colocamos somente fragmentos de texto em si, nós precisamos que os autores conversem. Ou seja, o que é autor conversar, pessoal? Olha, eu trago esse exemplo aqui, ó. E aí, existem milhares de exemplos, pessoal, tá? Mas aqui é só para nós contextualizarmos a nossa fala em si. Então, aqui é um parágrafo
de um estudo em si, publicado, e aqui eu deixo a fonte sempre para que você avalie, e ele diz o seguinte, ó, os resultados do estudo de, aí ele cita quem, apontaram, olha só, ele diz que o estudo dele apontou, ou apontaram, que em alguns casos a introdução de árvores nos sistemas integrados é capaz de reduzir a produtividade de algumas culturas de grãos, como as do milho e as da soja. Olha aqui, pessoal, ele disse que esse estudo apontou ou apontaram. Este resultado condiz, ou seja, ele está dizendo que um estudo do Magalhães, ele condiz com o estudo de Pontes, condiz com as conclusões do estudo de Pontes. O que está acontecendo aqui, pessoal? Uma conversa. Os autores conversam, eles estão conversando entre si. Mediados por quem? Mediados, então o Magalhães e o Pontes estão sendo mediados pelo autor da pesquisa. Você é o autor, você que vai fazer essa mediação, que você vai fazer essa interlocução, vai fazer a discussão entre os autores em si. Então você veja essa estrutura, esse resultado condiz com as conclusões, que realizou uma comparação econômica e tal. Então, veja, o qual concluiu que fecha tal item. Você veja, pessoal, quem vai fazer, o autor que vai mediar esse processo, mediar o processo de discussão, o processo de conversa em si. Essa é a estratégia que nós precisamos entender quando nós estamos falando em revisão de literatura boa. E o que é importante, pessoal, colocar aqui é que, já falando em boa revisão de literatura em si, o que ela deve, pessoal? Agora sim, falei da revisão de literatura, que os autores devem conversar, que é uma pré-revisão de literatura, uma revisão pós, na parte de resultados e discussões, mas uma boa revisão de literatura, ela deve servir para você entender os conceitos da sua área. Você tem que entender os conceitos da sua área. É você. Se você coloca, mas a banca tem que entender. Não, a revisão de literatura ela não é feita para a banca em si. A banca julga. A banca não vai entender necessariamente, a banca vai julgar o que você fez. É você que tem que ter o domínio. Você é o autor do trabalho. Se a banca quer saber, ela vai comprar um livro ou vai verificar um artigo, vai fazer a leitura. É isso. Então, lembra, pessoal, a parte de revisão da literatura ela serve, rever a literatura é para você rever a literatura, para você ver conceitos, entender conceitos, facilitar a elaboração de uma bibliografia, de fontes, formular questões que necessitam de pesquisas mais profundas, que você vai demonstrar isso para a banca. Um outro ponto, ser organizada e relacionada diretamente com o seu tema de pesquisa. Essa é a estrutura que você vai propor isso para a banca em si. E um quinto ponto, que traça os resultados em um resumo do que é conhecido e do que não se conhece sobre essa pesquisa em si. Ou seja, pessoal, nós precisamos entender que uma boa revisão de literatura ela serve primeiro para quem? Para o pesquisador. Para o pesquisador. A revisão de literatura, a não ser que você esteja fazendo um artigo de revisão de literatura. Que daí eu estou fazendo uma revisão de literatura, uma revisão sistemática de literatura. Bom, ela serve para quem? Aí a banca vai fazer a leitura, mas a revisão sistemática é um método de pesquisa que ela tem caminhos próprios. Ela em si tem uma metodologia, ela tem um design de pesquisa próprio em si. Então, nós precisamos entender isso. A revisão de literatura, ela serve para você conhecer a sua área de conhecimento. A banca já conhece, por isso que ela é banca. Ela avalia aquilo que está lá. Então, esses pontos, eles são importantes para você. Então, pessoal, a revisão de literatura, conheça, tente dominar aqueles temas. Você está usando meses da sua vida para pesquisar um assunto que ele tem que ser do seu interesse, que você pode se aprofundar. Use esse conhecimento, esse entendimento de conceitos, de terminologia, de autores, do que foi feito, de conclusões, de outros trabalhos, de outros locais, para você ter um maior entendimento da ciência em si, da área de conhecimento. Não estou querendo dizer que daqui a pouco você tem que virar um grande pesquisador. Se você não quiser virar, não precisa. Mas a sua revisão de literatura vai servir para ajudar você a melhorar, para você expandir os seus horizontes de pesquisa, de ciência em si, naquela sua área que você definiu o seu trabalho de conclusão de curso. Agora, para fazer isso, pessoal, a leitura ela é essencial. A leitura é essencial. E existe um trabalho aqui que ele diz o seguinte: bom,
Mas ler, mas quanto eu preciso ler? Quanto mais ler, melhor, pessoal, tá? Esse é o primeiro ponto. Mas não adianta ler algo sem ter uma conexão, sem ter uma ligação com o meu trabalho de pesquisa, com o meu tema de pesquisa, com o meu assunto de pesquisa, com o meu assunto delimitado de pesquisa em si, tá? Não adianta fazer leitura de revistinhas, por exemplo, de outros que não uma parte séria de um trabalho de publicação, por exemplo, um livro. Por exemplo, um artigo científico, eu posso ler a mídia social? Bom, tu pode fazer a leitura sem problema, mas a leitura é essa leitura que se espera? Não, não é essa a leitura que se espera. Espera a leitura de um trabalho científico que seja ligado ao seu tema de pesquisa, meu amigo. Essa é a parte. E aí, olha só, pessoal, eu trago alguns elementos aqui que para deixar mais claro, se você está fazendo a graduação, a sua monografia, o seu trabalho de conclusão de curso monográfico lá na graduação, se espera número de documentos que se espera que sejam citados, ou seja, referenciados no seu trabalho. Um mínimo de 12, pessoal. De 12 a 25, tá? De 12 a 25. Isso é uma média, pessoal. É uma média. Você pode citar mais, pode citar mais. Pode citar menos, é ruim, pessoal. A menos que 12, o trabalho é muito fraco. Muito fraco, faltou leitura pro aluno. Então, eu não recomendo que cite menos de 12. Tá? É o mínimo, o 0 a 0, vamos dizer assim, da sua estratégia de citação. Agora, 25, 30, aí você já começa a aprofundar. Só tem que avaliar o seguinte, não é, mas ele disse que eu vi o vídeo lá e o professor disse que era 25, então citei 50 para me qualificar melhor. Mas aí tem que avaliar o seguinte, essas 50 são 50 bibliografias úteis, são bibliografias relevantes para o seu contexto, você leu elas ou você abriu somente uma página e pegou um texto e já citou ela. Então você vai ter que avaliar esse ponto. Ela vai ter que ser relevante para o seu trabalho. Lembra das estruturas anteriores. Ela precisa contribuir significativamente com o seu trabalho. Então não é o número, pessoal, mas é a qualidade daquele trabalho. É a qualidade daquele trabalho que vai ajudar você como pesquisador. Então, de 12 a 25 é uma boa. E número de documentos que se espera que sejam lidos em si, de 25 a 50. Então, você cita 2, você lê 4. Você cita 10, você lê 20. Você cita 25, você lê 50. Essa é a estrutura, pelo menos básica. Para um mestrado, que está escrevendo dissertação, de 50 a 100, espera-se que faça a leitura de 100 a 200 trabalhos. Doutorado, pessoal, tese doutoral, de 100 a 200 e que faça a leitura de 400 a 700. Mas aqui já deu, não é o dobro, mas, claro, aqui precisa, aí dependendo de estrutura, você vai ler bem mais. Você vai ter uma estrutura, daqui a pouco você vai juntar vários trabalhos e avaliar. Você leu, mas naquele ponto ele só te deu um insight, ele te deu uma luz, ele te forneceu uma estrutura, um caminho, ele disse uma metodologia, mas você não vai citar aquele trabalho, você só fez a leitura em si. Ele só deu uma estrutura, uma prévia de uma etapa em si. Então você vai pensar nessa estratégia em si. Então, se eu fiz a leitura, estou trabalhando o número de documentos que espero que sejam citados, fiz essa leitura, pessoal. O que é importante? É importante que eu destaque o essencial nesses textos. E aí destacar, pessoal, não tem desculpa de material em si. Mas eu não tenho impressora. Muitas vezes o aluno coloca, eu não tenho impressora. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Se você tiver um computador, você pode abrir em PDF e no próprio PDF marcar, destacar com várias cores no PDF aquilo que é essencial para o seu trabalho. Você pode usar várias cores de marca-texto em si, no seu trabalho. E isso é, pessoal, essencial para que você tenha, inclusive com a estrutura de cores que você pode utilizar nessa estratégia. Então, mantenha cópia de cada material que você fez. Inclusive, é importante que você coloque as leituras, você pode colocar o nome. Se é, por exemplo, fiz a leitura de um artigo, então eu posso fazer uma ficha cadastral. Artigo, traço o nome do artigo
E aí eu posso colocar, muitas vezes, o nome do autor, se for o caso, tá? Um outro artigo, nome do artigo e nome do autor, e assim sucessivamente. Posso colocar artigo 1, artigo 2, artigo 3 e os nomes de cada um. E aí eu posso, inclusive, separar por áreas, ou por elementos, ou por itens que eu estou trabalhando em si. Tá? Eu posso pensar essas estratégias, posso, inclusive, fazer o que se chama, aqui no caso, que é aquilo que eu disse antes, que é o fichamento de cada artigo. Eu tenho ele salvo, cada artigo, mas eu tenho um fichamento daquele artigo, que é um recorte do que eu acho que é principal ou importante para a minha pesquisa em si. Tá? Então, é a questão do fichamento em si. Nós vamos ver em outros vídeos o que é o fichamento especificamente, tá? Uma amostra de fichamento. Bom, se eu destaquei o que é essencial, pessoal, um último ponto para nós fechar a revisão de literatura, essa nossa aula densa, importante para você, são aquelas revisões da literatura que devem ser evitadas. O que é evitar, pessoal? É não fazer, tá? Esse é um ponto. Eu trago 4 aqui e deixo a fonte, se você quiser fazer depois uma consulta sobre isso. A primeira delas é a chamada revisão summa. O que é uma revisão summa, pessoal? Revisão em que o autor acha que é necessário apresentar toda a produção da civilização ocidental sobre o tema, sendo exaustiva e sem foco. Pessoal, a revisão summa é aquela que você pega toda o material desde a publicação da Bíblia até o ano da sua pesquisa. Então, mais de 2.000 anos. Você tem lá milhares de citações na sua área. Pessoal, primeiro que não. Tá? Primeiro que não é desse formato. Você tem que selecionar aquilo que é importante para a sua pesquisa em si. Então, esse é o primeiro ponto. Não adianta citar aquilo que eu coloquei antes, por isso que eu coloco aquela tabela em si, de número de artigos, para que você tenha uma base. O que é citável e o que é a parte de leitura, de conhecimento geral de você. Então, cuide desse tipo de revisão, não faça isso. Evite. 2. As revisões arqueológicas. Os autores dão como exemplo um estudo que pretende fazer uma revisão sobre informática educativa e para isso remonta a ação jesuíta de educação no Brasil, ou seja, estende sua análise a um período excessivamente longo e desconexo. Revisão arqueológica, pessoal, é aquela que você está falando sobre as inovações na educação, mas você começa a falar da educação desde 1500. Tá? Pô, mas o seu trabalho é uma revisão sistemática da educação ou o seu trabalho é sobre tendências na educação? Se eu for falar sobre tendências, só no máximo aí, os últimos 5 anos. Você pode até falar alguma coisa mais passada, alguma evolução. Pode, mas será que isso vai contribuir muito para o seu trabalho? Talvez não contribua. Então, cuida esse tipo de revisão arqueológica aqui. Aqui é um exemplo, né, sobre informática educativa. Um terceiro, pessoal, tipo de revisão, que é aquela que se trata da colagem de conceitos e pesquisas de vários autores. O que é colagem, pessoal? O Ctrl+C, Ctrl+V. Eu avalio um autor, colo. Avalio outro autor, copio e colo. Sem que haja um fio condutor. Lembra, pessoal? O fio condutor, eu preciso dialogar, conversar com esses autores. Conversar, eu preciso mediar esses autores. Quem faz isso? Você que é autor da pesquisa. Por isso que eu coloquei aquele exemplo anterior. Eles estão conversando em si. Esse patchwork é um caminho de trabalho em si. E os autores precisam conversar entre eles e entre a sua pesquisa. Principalmente quando, se for o caso de você ter resultados, uma sessão de discussões, outra, na sessão de discussão, pessoal. Discussão é a sessão que você traz os outros autores extra à sua pesquisa, externa à sua pesquisa, para discutir o seu trabalho. Resultados, você apresenta os seus resultados, gráficos, imagens, tabela, quadro de você. Agora, depois na discussão, você vai discutir aquela tabela, aquele número que você encontrou. Tá? Então, esse é o ponto de discutir. E um quarto e último é a chamada revisão ventríloco, que é aquela na qual o autor da revisão somente fala. E aí eu vou apagar aqui para ficar melhor. Somente fala através de outros autores, fazendo citações diretas
ou parafraseando. Aqui é aquilo que eu disse antes, pessoal. O seu texto de revisão de literatura, ele é 100% de outros autores? Sim, mas, sempre tem um mas na estratégia, mas a citação direta precisa conversar com outros autores. Você precisa também interpretar aquilo que o autor colocou. Você pode fazer um comentário? Claro que pode. Inclusive, nós vamos ver estratégias para isso. Então, essa é a parte, pessoal. Citação direta, importante, mas lembra que muitas vezes, dependendo a área de conhecimento, pessoal, a citação direta, aquela com recuo que a BNT coloca, ela não é bem vista em trabalhos acadêmicos em si, principalmente em mestrados e muito mais no doutorado, tá, pessoal? Porque se tem que o aluno não consegue, ou o pesquisador não conseguiu interpretar aquilo que o autor colocou, que ele não conseguiu criar um ramo de conhecimento ou uma estratégia de caminho de mentoria entre os autores em si. Então, cuide da citação direta, pessoal. Ela é importante, mas cuide muito, e por isso que você precisa ler outros trabalhos para ver qual é a sequência. Eles usam citação direta ou não? Ou estão usando citações indiretas em si? Então, você precisa caminhar com aquela estratégia que a sua área está colocando. E aí, pessoal, para fechar, isso aqui caracteriza-se por parágrafos sucessivos, que começam para o autor A, conforme o autor B, o autor C cita que, e dessa forma sucessivamente. Então fica aquela revisão de literatura que simplesmente eu não sei o que o autor do trabalho pensou. Eu sei que ele citou outros, tá? Mas e aí, como é que eu analiso isso aqui, tá? Então, pessoal, esse é o nosso último ponto, revisão de literatura. Aqui eu passei uma visão densa para que você entenda de uma vez por todas essa parte de revisão de literatura. Você agora faz as suas literaturas, cria suas estratégias de marcar os textos, de salvar os arquivos, de eventualmente criar os seus fichamentos em si, e lembrando a nossa revisão de literatura prévia para um pré-projeto, e depois a revisão de literatura que você vai encorpar mais ela com outros artigos, principalmente para que você discuta lá na sessão de discussões com os seus resultados e com outros resultados que você leu de outros autores. Então, pessoal, espero que isso aqui tenha servido para você esclarecer os seus pontos de dúvidas. Qualquer dúvida, pessoal, entre em contato conosco. Um abraço e boa revisão de literatura, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.